atividades. Primeira questão. Retome, né? Identifique como a Liga das Nações, agiu diante da expansão militar da Alemanha, da Itália e do Japão. Explique de que maneira essa atitude influiu no cenário político internacional da década de 30. A Liga, pessoal, procurou contemporizar com os agressores, favorecendo o fortalecimento e a militarização crescente dos países do eixo, o que permitiu o desenvolvimento das condições históricas que levariam à eclosão da Segunda Guerra Mundial. Resumindo, a Liga das Nações ela não foi efetiva no combate à reorganização militar e às atitudes imperialistas da qual tanto a Alemanha, a Itália e o Japão estavam fazendo no início do século XX, na década de 20 e na década de 30. Segunda questão. Cite a justificativa usada por Hitler para invadir a Áustria e a Tchecoslováquia. A justificativa dele foi a reunião dos povos de origem germânica para a formação da Grande Germânica, da qual ele alegava que existia povos de origem germânica na região e por isso que era necessário a Alemanha anexar esses territórios nesses dois países, Áustria e Tchecoslováquia. Terceira questão. Explique os interesses de Stalin e Hitler na assinatura do Pacto Germano-Soviético. O Hitler, pessoal, para Hitler, né, o pacto garantia por 5 anos a neutralidade da União Soviética em caso de guerra no Ocidente. E para o Stalin, o líder soviético, ele garantia a anexação da parte oriental da Polônia e dos países bálticos, regiões estratégicas, e ainda continha o expansionismo alemão para o leste. Acordos para não entrassem em conflito diretamente e pudessem reorganizar aos seus interesses o espaço geográfico do leste europeu. Quarta questão. Quais foram os dois importantes eventos ocorridos em 1941 que mudaram os rumos da guerra? Cite-os e comente seus desdobramentos. A invasão nazista à União Soviética e o ataque japonês à ilha de Pearl Harbor determinaram a entrada dos soviéticos e dos estadunidenses na guerra, fortalecendo os aliados. Esse foi o destino, né? Quinta questão. Por que a participação do Brasil no conflito enfraqueceu o Estado Novo? Ao lutar contra os governos nazifascistas da Europa, o Estado brasileiro abriu brechas para que a sociedade denunciasse o caráter ditatorial do governo e exigisse o retorno da democracia. Ao mesmo tempo, a população, a oposição, fazendo críticas ao governo, sabendo que esse governo, há alguns anos atrás, estava mais próximos ao eixo do que próximos aos aliados. Sexta questão. Quais foram, quais foram as principais decisões dos acordos firmados no pós-guerra? A Conferência de Alta, que partilha a partilha mundial do território e predomínios da União Soviética e dos demais aliados. A Conferência de Potsdam, a desmilitarização da Alemanha e sua divisão entre 4 áreas de influência, a francesa, a inglesa e a estadunidense, e mais tarde transformando a Alemanha ocidental em capitalista e a Alemanha oriental soviética em socialista. Sétima questão. Leia o texto, observe a imagem e faça as atividades propostas. Aqui tem a imagem está relacionada a prisioneiros do campo de concentração na Áustria em 1945. O textozinho, o primeiro texto, aqui o primeiro texto, o segundo texto,
E agora em seguida as questões. Vou ler as questões e vamos corrigir. De acordo com o primeiro texto, como as pessoas eram tratadas nos campos de concentração? Desumanas, né? Tratamento desumano. Tratadas com violência e subestimadas a experiências devastadoras e mortas. B. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que está no texto 2, proclamada em 1948, ou seja, após o fim da Segunda Guerra Mundial, quais são os direitos que devem ser garantidos a todas as pessoas, sem nenhuma distinção? O direito universal, galera, é o chamado direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, sem distinção de qualquer espécie. C. Na sua opinião, por que a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi criada? E qual é a relação que ela tem com o que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial? A Declaração dos Direitos Humanos foi criada fruto dos horrores que foram praticados durante a Segunda Guerra Mundial, percebendo que era necessário a possibilidade de um conjunto de leis para garantir a dignidade humana. Por isso que surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Beleza? D. Você sabe se no lugar onde você mora existem organizações que lutam pela manutenção dos direitos humanos no que diz respeito à igualdade racial, liberdade religiosa, de orientação sexual e etc. Identifique quais são elas e suas principais reivindicações. Lembrar que agora, nesse momento, é difícil. Né? Pode existir ONGs, organizações. Tem movimentos sociais, né? Movimentos sociais que estão atrelados a reivindicações, movimento negro em Alagoinhas, né? O movimento de mulheres, em suas diversas correntes, movimentos sociais e sindicais que estão atrelados. Tem a FENACAB, que está atrelado ao combate à intolerância religiosa. Tem uma série de outros elementos. Tem uma série de movimentos sociais e políticos aqui em Alagoinhas que estão atrelados à defesa dos direitos humanos. Oitava questão é: faça uma pesquisa sobre campos de refugiados e campos de concentração para responder as perguntas a seguir. Vamos lá. O que caracterizava esses lugares? Esses lugares, pessoal, eu sei que é uma pesquisa, mas eu vou responder aqui. Esses lugares eram uma marca da segregação e de extermínio de um povo da qual, segundo os nazistas, eram inferiores e sujos e imundos para conviver em sociedade, para estarem na sociedade ariana, estarem na sociedade alemã, segundo eles. B. Esses locais eram espaços de matança, né, de extermínio. B. Campos de concentração não existiram apenas na Alemanha nazista. O governo estadunidense manteve campos de concentração para japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. E os soviéticos mantiveram campos para presos políticos, os gulags. Em sua pesquisa, você encontrou referências a campo de concentração ou de refugiados no presente? Em caso positivo, anote as informações aqui fazendo um paralelo, né, sobre os campos de refugiados, campos de concentração nos dias de hoje. Lógico que o nível de brutalidade dos campos de concentração do período da década de 40, década de 30 era muito mais brutal, mas há uma semelhança no sentido da segregação, da violência, do não aceitar, alegando que eles não são europeus, que eles não são dignos para estarem ali, e por aí vai. Há uma semelhança nesse